Então, bom dia, alunos do segundo ano de Sociologia. Novamente, mais uma aula à distância. Então, eu queria só fazer aí um reforçar, né, do que a gente já vem trabalhando ao longo dessas semanas, né? Porque esta já é a terceira semana de aulas que a gente está tendo à distância. Como eu estou usando aqui o veículo, né, do vídeo, né, do vídeo aula e também o Classroom, que é o Google Classe de aula. Então, só reforçando um pouco do que a gente já vem estudando nesse primeiro bimestre aí para segundo ano de Sociologia. Então a gente já pôde analisar um pouquinho, estudar como que é tão diverso o nosso país no que se refere à nação, né? E ao mesmo tempo as regiões. A gente perceber, né? Pegar Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, enfim, essas várias regiões, essas várias culturas, né? Tem um formato diferente dentro de um mesmo país. Então a gente pôde perceber a riqueza que somos enquanto país, enquanto pessoas e os seus hábitos e costumes, né? Isso foi a primeira semana. A segunda, a gente voltou o foco de estudo, o olhar, justamente para essa questão da formação da diversidade, né? Como que foi, né, esse início da construção da nossa identidade enquanto brasileiro, né? A gente sabe que fomos colônia por um bom tempo de Portugal, né? A gente sabe que quando Cristóvão Colombo chegou aqui, né, se deparou com os índios e todo aquele processo de negociação, controle e colonização, né, houve uma interferência abrupta, ou seja, rápida, de outros povos dentro dos povos que aqui já estavam, né, que eram os nativos, né, e aí foi tendo várias intervenções de outras culturas, outros povos que vieram para o Brasil, né, que no primeiro momento era para unicamente explorar as riquezas naturais que nós aqui possuíamos, né, e que foram se estabelecendo, trazendo suas famílias, né, trazendo sua cultura e muitas das vezes se relacionando com pessoas que aqui já estavam, né? E nessa, vamos dizer assim, nessa fusão de povos, culturas, jeitos, hábitos, né, a gente acabou tendo essa formação de uma cultura tão diversa chamada cultura brasileira. Então a gente pôde também pesquisar um pouco disso. Como que foi esse processo? Foi por guerras, foi por conflitos, por negociações. Então, de certa forma, se a gente for pensar, foi a duras penas que a nossa identidade foi sendo forjada, né? Com a escravidão, né? Com os povos indígenas sendo maltratados e tal. E agora, nessa semana, a proposta será justamente isso. Como a gente trabalhou um pouco também esses vários deslocamentos humanos, né, dentro da sociedade, chamado de imigração, migração, né, e imigrante, né? Então a gente vai poder pensar um pouco mais na seguinte questão: vocês alunos vão ter que pesquisar, né, a cidade de São Paulo, né, essa metrópole chamada São Paulo, quantas colônias de imigrantes lá estão, quantas colônias possui a cidade de São Paulo. E não só isso, não só colocar a quantidade, mas justamente destacar as características do que esses povos de outras nações, ao virem para o Brasil, trouxeram. Né? Acredito que não só a família, mas hábitos, costumes, técnicas, ciência, né? E até mesmo, por exemplo, se a gente pensar no que se refere à gastronomia, à comida, né? Por isso que a gente tem essa diversidade de alimentos, de formas de cozinhar. Né? Então, vocês vão fazer aí uma análise sociológica dos frutos que tiveram essa miscigenação, essa mistura de imigrantes. Né? Então, fazer uma análise, um estudo sobre a cidade de São Paulo. Por que ela é chamada de cidade continental? Né? Talvez porque todos os continentes estejam aqui, né? Em pequenos grupos que nós demos o nome de colônias. Né? E se formos falar, aí há uma infinidade de colônias que vocês vão estar pesquisando, estudando e elaborando o trabalho de vocês. Então vai ser um pouco o foco nisso. Quais as contribuições, né, essas colônias, esses imigrantes trouxeram para o Brasil? A gente sabe que muitos deles, alguns vieram para ganhar a vida, né, em termos de trabalho, né, de ter bons salários e boa remuneração, mas também muitos povos e famílias vieram refugiados de guerras, né, nos seus territórios. E aqui viram uma oportunidade de paz, de trabalho e estão até hoje, né, sobrevivendo, trabalhando
e tendo essa nacionalidade, né, brasileira, porque a gente sabe que uma das características do nosso país também é de ser acolhedor, né, de acolher aquele que vem de outra nação sem ser hostil, né, sem ser preconceituoso nesse sentido, ele acolhe. Então, a atividade será mais ou menos isso. Vocês poderem analisar a cidade de São Paulo, perceber quantas colônias existem, né? E aí vocês destacarem pelo menos, vamos dizer assim, 6 colônias fortes que se instauraram aqui no Brasil e o que eles trouxeram de hábitos e costumes e que ajudaram a forjar, a solidificar o que a gente chama de cultura nossa também hoje, né? Que é a cultura brasileira, que é tão rica, tão diversa, justamente por essa mistura, né, de vários povos. Então a atividade vai ser um pouco disso, analisar a cidade de São Paulo e destacar aí os bons frutos, vamos dizer assim, as características e todo o legado que esses imigrantes trouxeram para o nosso país, né? Espero que vocês alunos estejam entendendo, eu esteja falando com clareza qual é a atividade, né? No mais, é só ir perguntando pelo próprio veículo ali que a gente está usando, que é esse estudo à distância, né? E que eu vou tentando aí, na medida do possível, esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Então, desde já agradeço a atenção e bons estudos, né? Muito obrigado.